eu acho que o Figueiredo, por mais que ele tenha, de novo, por mais que ele tenha alguns requisitos que façam com que ele seja um postulante a brigar pela vaga de segundo volante, mas faltam outros requisitos que isso impacta no sistema defensivo. Uma coisa é você jogar contra o Inter Miami, contra a Portuguesa da Ilha. Outra coisa é você jogar contra Flamengo, contra Palmeiras, que ele vai pegar jogadores no setor como André Vidal, né? Jogadores de outro patamar. Então, assim, e aí, tudo bem que o jogador que está mudando de posição, ele requer um tempo de adaptação, mas a questão é a seguinte: o que foi falado para a torcida vascaína é que o Vasco teria um time competitivo, né? E talvez o tempo necessário para o Figueiredo se adaptar à função de segundo volante, né, seja maior do que a exigência da torcida atual, né? Essa é a grande questão. Na minha humilde opinião, eu acho que o Figueiredo deveria focar na posição original dele, de centroavante. Na minha humilde opinião. Até porque, analisando o elenco do Vasco, ele tem chance de ser reserva imediata do Pedro Raul, com características totalmente diferentes do Pedro Raul, que ele é mais móvel. Então, você põe, por exemplo, ele como centroavante, ele tem condições de jogar entre linhas do adversário. Jogar no espaço vazio entre linhas, você causar uma confusão na marcação adversária. O que o zagueiro vai fazer? Causar dúvida no zagueiro. Se você tem um centroavante que ele sai e vai lá fora buscar a bola e jogar entre linhas, o que o zagueiro vai fazer? Vai lá marcar o centroavante? Se ele for lá, abre espaço nas costas dele para alguém entrar como elemento surpresa, que nem a Portuguesa fez no Vasco, que o goleiro Ivan salvou o gol da mesma forma, só que foi um pouquinho diferente, porque o meia veio de frente, forçou o zagueiro do Vasco a sair para dar o combate e abriu espaço nas costas. O Cariús fez o facão, recebeu na cara do goleiro, o goleiro salvou. Então, assim, eu acho que o Figueiredo deveria disputar posição na posição original dele, de centroavante. E o Vasco trazer reforços, volante da posição, né? Volante da posição, que vem apresentando um rendimento, né? Porque a gente diminui esse tempo de adaptação, né? A gente diminui esse tempo de adaptação. Do jeito que a torcida está, ela não quer mais esperar o jogador se adaptar a uma posição diferente da dele. E isso é até ruim para o jogador. Quando ele. Joga na lateral, joga no volante, joga joga na ponta, joga na centroavante, joga no centroavante. E acaba não performando bem em nenhuma das posições. Então, acho melhor ele focar na posição original dele, porque aí ele tem condições de focar, de balizar, né, a evolução do futebol nele em cima das valências originais, né, que ele foi formado como centroavante. Né? Essa é a minha humilde opinião. O Figueiredo, como segundo volante, não me agrada, né? E eu venho mostrando no meu canal, desde o jogo contra o River Plate, contra o Inter Miami e contra a Portuguesa agora, a movimentação dele errada. Em certos momentos, ele tem, por mais que o treinador oriente, né, olha, corre naquele espaço ali, corre naquele ali, mas intrinsecamente, na mente dele, no subconsciente, tá que ele é centroavante. Então, tem certas situações, comportamento dele, que ele vai se posicionando como se fosse centroavante ou ponta. Ele passou a Série B inteira jogando. E isso impacta na saída de bola, né? Impacta uma série de situações. Então, assim, eu acho que ele deveria focar na posição original dele. A posição de segundo volante não me agrada, por mais que ele tenha essa questão da força física, do chute de média e longa distância, que são situações que fazem um diferencial para um volante que vem de trás, principalmente, que está vendo todo o jogo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, existem outras situações da posição, intrínseca da posição, que ele ainda não tem o cacuete, está falhando e está comprometendo na saída de bola do Vasco, está comprometendo na transição defensiva. Por isso que o lateral Piton sofreu contra o River Plate, né? Porque tinham 3 jogadores experientes no meio-campo, Aliandro, Nátio
e o Pérez, né? E o ponta Solari extremamente agressivo, extremamente rápido, com o lateral chegando o tempo todo, né? Aí você pegou uma situação que o Érico Marcos não fazia transição defensiva, não conseguia acompanhar o lateral, e o Figueiredo não conseguia fazer a cobertura do lateral, pelo menos dar o primeiro combate para dar tempo do Érico Marcos voltar. Né? Por quê? Porque ele não tem o cacuete da posição. Então, a minha humilde opinião, claro, respeitando todos os pensam diferentes, eu acho que ele deveria focar na posição dele, né? E o Vasco trazer um outro jogador, reforço da posição, né? Que é presente rendimento, para poder jogar ao lado do Jair ali, ou pelo menos disputar. Quer dizer, o Jair provavelmente vai jogar segundo volante, traz um primeiro volante bom, né? E fecha os dois ali, aí põe o Marlon Gomes no banco, e aí o Marlon Gomes vai brigar ao longo da temporada aí pela titularidade, dependendo da performance dele.